Então, nesse ano a gente se dispôs a fazer um processo importante de discernimento, reforçar parte da nossa identidade CDX, né, olhando para os nossos compromissos e, e o encontro lá em Salvador, que vocês estavam celebrando, né, o reencontro agora, aqueles que não puderam ir, tendo um gostinho, um pouquinho dessa alegria que a gente vivenciou lá, foi de fato uma grande celebração desses frutos, né, muitos compromissos temporários, permanentes, renovações sendo professadas. Celebramos também todos os postulados que foram propostos, né, pelas comunidades e comemoramos também o fato de termos pessoas que aceitaram as nossas indicações para concorrer a 100 aí no, para esse próximo gestão da 100, né? Então, acho que independente de como o ano acabar, assim, né? E eu acho que a gente só tem boas perspectivas, mas a gente chega até aqui com muita consolação. Indo diretamente ao processo de eleições, e aqui eu vou talvez ser um pouco repetitivo para quem estava lá no encontro, né? Eu vou falar basicamente as mesmas coisas que eu falei lá no dia 10, né? É, mas a gente quer reforçar, assim, né? E dessa vez foi possível fazer isso com calma, né? Nessa relação mais próxima entre o encontro e a assembleia. A gente quer muito reforçar com vocês que esse processo que culmina nas decisões que a Assembleia vai tomar em 29 de outubro é desde logo, né, desde o dia 26 de março, um processo de discernimento e eleição, assim, né? Então, quando a gente se propõe a discernir, a gente também se propõe a eleger caminhos. E essa eleição, ela não fica restrita dessa vez somente às pessoas que a gente vai, de fato, eleger para 100 para o Conselho Fiscal, também não fica restrita à aprovação, né, das possibilidades de orçamento, ou a aprovação ou não da prestação de contas, ou do calendário, mas ela se estende a mais elementos, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, né? De todo modo, acho que as eleições que acabam mobilizando mais são as eleições para compor a nova SEM, também compor o novo Conselho Fiscal Nacional, que são dois órgãos importantes aí da nossa governança, é, e que nesses últimos 2 anos, né, eu queria destacar bastante também o trabalho do Conselho Fiscal Nacional, que foi nos ajudando a, a entender como é que a gente deveria não só prestar contas, mas também utilizar os recursos que a gente tinha em caixa. E, e de antemão, assim, né, da mesma forma que eu fiz no dia 10, eu queria reforçar que todo esse processo também é muito iluminado e respaldado e autorizado e validado pelo Conselho Nacional, que são essas pessoas que coordenam as regionais, que estão mais perto das comunidades locais, que é onde acontece também a nossa vida comunitária CVX, né? E, e a gente sempre trocava muitas ideias, e eles foram também nos ajudando a entender quais eram esses caminhos que a gente deveria ter para o processo de eleição, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu acho que a gente pode combinar que vocês vão anotando as dúvidas, eu vou fazer uma fala, vou tentar ser o mais objetivo possível, até para a gente não estourar muito o nosso tempo, e eu vou tentar fazer uma fala relativamente rápida, assim, para a gente poder depois discutir as perguntas que vocês têm. Tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo a... Acho que estão vendo a apresentação, né? Só a tela de Sim, apresentação, né? tá aparecendo aqui. Legal. Então, esse foi o oitavo ponto do nosso encontro. Estou usando a mesma apresentação do encontro, inclusive. E então, falando das candidaturas, né? A gente tem
candidatos para todos os cargos e mais de um candidato para todos os cargos, à exceção da coordenação nacional, em que a gente teve o Cláudio se dispondo. Travou. A essa função, né? Então, para a vice-coordenação, como vocês talvez já tenham, a Gilda, a Gracinha e a Elma. E a Elma, para a Secretaria Nacional, a Ana Cristina, não a Ana Conceição, né? A Ana Conceição é a nossa atual tesoureira, a Ana Cristina de Niterói, né? O Cláudio, o Edson, a Elma e a Marlene. E para o nosso Conselho Fiscal Nacional, a gente tem. Nossa, apareceu aqui alguma coisa do lado. A gente tem o Bibinho, né? O Luiz Honorato, o Cláudio, o Guto, o Murilo, o Luiz Sérgio e o Fernando Cirino. Então, bom, primeiro que todas essas pessoas que se candidataram, a gente pode conhecer as fichas de candidaturas e também os vídeos que eles gravaram, né, contando sobre esse processo de discernimento. Isso está lá no nosso site, a gente já publicou, já faz até uns 2 meses, se eu não me engano, né? Não, foi 31 de julho a gente terminou o processo, então no comecinho de agosto a gente publicou. Parece que já faz muito tempo, porque foi intenso esses últimos 2 meses. E a gente mantém, né, aquele mesmo processo que a gente fez em 2021, né, que a gente entendeu que foi bem sucedido, né, de fazer as consultas prévias à Assembleia, para que as comunidades já possam ir, na medida em que a gente vai elegendo pessoas, as comunidades também já vão pensando, a partir de quem foi eleito, em quem deve ser a próxima pessoa a ser eleita, assim, né? Então, é um período de discernimento mais dilatado, assim, né, que a gente vai vivenciando e vai consultando, né? Eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? A gente faz essa consulta prévia, que depois a gente vai validar lá na Assembleia, mas sabendo o resultado da consulta anterior, a gente já consegue também é, definir melhor quem a gente indica para que seja aprovado depois pela Assembleia em relação aos demais cargos, né? Então, com isso a gente entende que a gente mantém isso do Espírito Santo soprando e a gente procurando saborear, né, esses frutos que o Espírito nos suscita. Porque a gente tem uma candidatura única, como eu falava, a gente chegou à conclusão no Conselho que a gente não tinha por que fazer essa consulta, né? Afinal, não temos outra opção, então não teria por que consultar a comunidade a respeito das opções, né? Mas, de todo modo, a gente leva, assim como as demais consultas que a gente fizer, a gente leva isso para a Assembleia para poder fazer essa validação, né? Isso já vai acontecer em relação ao voto ao cargo de coordenador e pode vir a acontecer em relação ao cargo de tesoureiro, que a gente tem duas pessoas candidatas. Se uma delas for eleita antes, a gente passa a ter só uma, né? E aí a gente também não faria, nesse caso, a consulta prévia, certo? Uma diferença em relação à forma que a gente sempre vem fazendo, né? Eu acho que essa é também nessa discussão de como é que a gente pode iluminar os caminhos da política, assim, né, aos quais somos todos muito críticos, assim, né, a gente buscou conhecer outros sistemas que discutiu no Conselho Nacional já no final do ano passado, voltou a discutir em janeiro, em fevereiro, quando a gente se reuniu lá no Rio, e chegou à conclusão que seria um bom sistema para a gente trazer aqui para a CBX, era esse de a gente fazer essa consulta baseada nas preferências, e não no voto, na preferência única, das pessoas. Então, a ideia é que a gente entenda quais são as preferências em relação às alternativas, e, e com isso, sempre quando a gente tiver mais de duas opções, a gente vai utilizar esse modelo que a gente chama de preferencial. Então, tendo mais de duas alternativas, cada comunidade vai elencar, né? Qual é a primeira alternativa preferida, depois a segunda preferida, a terceira, a quarta, enfim, quantas alternativas tiver. E com isso,
um único escrutínio, a gente já consegue saber qual é a opção mais preferida, né, de toda a comunidade. Assim, né? Então, a gente entende que com isso a gente dá até mais celeridade para o processo, mas principalmente a gente consegue testar e, e chegar àquela candidatura, né, aquela opção que, que mais agrada, né, a todas as comunidades. Então, isso vai valer tanto para os cargos da SEM e do Conselho Fiscal, mas também vale para as outras consultas que a gente vai fazer, né? A exemplo da definição das temáticas preferenciais que a gente tem, que eu vou falar na sequência, e também de algumas opções que a gente tem de calendário e também de orçamento para essa próxima gestão. Como é que esse resultado se dá, né, nessa consulta por votação preferencial, né? Então, nesse exemplo aqui, se a gente quisesse, por exemplo, mudar a, a logo da CVX e quisesse estabelecer qual é a cor dominante dessa logo, né? Então, se a gente tivesse essas 5 cores, cada comunidade elencaria, né, a sua primeira opção de cor, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E aí, a gente contabilizaria o total de votos, né, que é o total de comunidades que votaram, mas o resultado preferencial ele quando está na primeira opção, ele tem um peso maior do que está na segunda, do que está na terceira, do que está na quarta, e quando a gente faz quando o sistema faz esse processo de cálculo, ele já diz qual é a opção que reúne ali aquilo que parece ser mais agradável a toda a comunidade. Nesse caso aqui, por exemplo, a cor verde e a cor azul até empataram em primeira opção, mas a cor verde tem mais votos aqui como quarta e quinta opção, enquanto a cor azul não tem tantos, né? Então, com isso, a gente consegue identificar que a cor azul seria enfim, é um sistema que já tem sido utilizado por algumas prefeituras pelo mundo inteiro, partidos políticos de direita e de esquerda têm testado esse sistema. Claro, para mudar o sistema político atual, assim, é muito, muito mais difícil, mas nos pareceu, assim, ser uma alternativa bastante interessante. Com isso, a gente chega a um calendário, isso é importante que vocês vejam como uma sugestão inicial, é possível que ele seja alterado de alguma forma, né? Se a gente tiver alguma questão, assim, mas em princípio é esse calendário que a gente vai se basear, né? A gente está confirmando os nomes de quem são as pessoas delegadas de cada comunidade. Tem testes que a gente ainda quer fazer no sistema de consulta. A gente já fez testes do sistema anterior, não funcionou, a gente entendeu que não era um sistema amigável, a gente mudou de sistema, fizemos alguns testes já, e agora a gente deve fazer os testes finais até domingo, para que vocês vejam como é que ele funciona. Hoje a gente tem esse bate-papo de tira dúvidas e a partir do dia 18 a gente já começa efetivamente as consultas à comunidade, né? Começando, como eu falei, pela consulta à vice-coordenação, depois à tesouraria, secretaria e depois ao Conselho Fiscal, certo? A gente também elege, nesse sentido, as temáticas oriundas dos postulados. Para quem conseguiu dar uma lida naquele material dos postulados, a gente teve 26 comunidades propondo 64 postulados. Entendemos que todos os postulados são muito interessantes, mas a gente não teria como trabalhar um por um, assim, né? Então, a gente agrupou esses postulados em 8 grandes temáticas e durante o encontro a gente trabalhou esses postulados, definiu as 8 temáticas, as temáticas prioritárias, né? E oferece, e vai oferecer, eu vou falar disso na sequência, essa ordem de prioridade para que a Assembleia possa validar ou alterar também por consulta de voto preferencial. Alguns desses postulados que foram propostos,
eles ofereciam para a nossa comunidade alternativas que a gente não precisaria ficar debatendo muito se dá para implementar ou não, assim, né? Então a gente resolveu colocar essas alternativas já para votação da Assembleia. Vocês vão ver também na sequência quais são esses postulados, mas basicamente a Assembleia vai dizer sim ou não. E tem um dos postulados que, eventualmente, se a gente disser sim, aí a gente entra numa votação preferencial. Também vou explicar isso na sequência. Temos, enquanto Assembleia, também que apreciar a prestação de contas, e aqui também é aprovar ou não. Essa prestação de contas já passou pelo nosso Conselho Fiscal, e a gente vai olhar também para a proposta de calendário para 2024 e 2026. São propostas que são variações daquilo que a gente fez nessa última gestão, né? Basicamente, essa ideia da gente fazer um encontro maior, né? No mesmo ano da Assembleia. Então, a gente quer saber se a comunidade entendeu que esse é um bom caminho, e aí a gente propõe ali são 4 alternativas de possibilidades para que esse calendário aconteça. O mesmo vale para as propostas orçamentárias, né? Então, nesse último ano, como eu falei, o Conselho Fiscal foi nos ajudando, o Economato Nacional, né, o Conselho Fiscal, mais os coordenadores regionais foram trabalhando junto com a gente para nos ajudar, assim, a entender onde alocar os recursos que a gente tinha. Então, a gente efetivamente gastou bastante, assim, muito em obras mesmo da CVX, ou necessidades emergenciais que a gente também foi investindo. E agora a gente se vê num equilíbrio, né? E a gente quer saber da comunidade qual é o apetite de continuar investindo esse dinheiro em obras ou segurar um pouquinho, enfim, é um pouco disso que as propostas orçamentárias vão falar, tá? Então, essas são as temáticas que a gente vota, né, na Assembleia, e todas elas a gente vai consultar as comunidades nesse período entre 18 de setembro até 18 de outubro, certo? Para cada resultado das consultas, a gente já vai divulgando, e no final a gente também publica um relatório com todas essas informações para que vocês tenham esses registros. Lá no dia 29 de outubro, a gente faz a Assembleia Geral Nacional, e aí, na sequência, a gente vai fazer a transição entre a 100, né? A 100 que sai e a 100 eleita. Vão anotando aí as suas dúvidas, eu já abro. Aqui é a parte dos postulados, então são 3 postulados, como eu falei, né, que a gente vai votar se concorda ou não em implementá-los. O primeiro fala sobre a necessidade ou a proposta, né, de a gente eleger uma causa mais específica dentre aquelas fronteiras que a gente já trabalha, com objeto de maior foco para a nossa articulação da missão. Então, o postulado ele vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens disso, enfim, né? Se vencer o sim, se a gente entender que a gente quer eleger uma causa mais específica, aí a gente vai eleger, de fato, qual é essa causa, para que isso já norteie uns 3 anos. Eu vi que deu uma travadinha de novo, tenho Está paciência. travando várias vezes. Mas voltou, né? Ela fica lento, aí depois entrega toda a sua fala de Entrega novo. tudo, né? Eu vou tentar falar mais devagar para que quando entregue. Mas está dando para acompanhar. Que bom. Desculpa. O segundo postulado é a sincronização das eleições em mandatos de 3 anos para todas as coordenações regionais. Aqui tem toda uma longa explicação, assim, né, de como que isso pode permitir uma renovação mais gradual e contínua das lideranças, para que não fiquem sobrepostas ali as eleições no âmbito regional e nacional. Enfim, aqui a gente também vota se sim ou se não. Vejam que isso não altera estatuto, nada, porque o Estatuto da CVX Brasil, né? O que alteraria seriam as dinâmicas nas regionais. Então, a gente quer saber se a comunidade nacional entende que essa é uma mudança que possa ser feita pelas regionais, e aí cada regional também vai se adaptar a essa mudança na medida das suas possibilidades.
E o terceiro postulado é esse de cooptar jovens para a coordenação nacional, de modo similar ao que o EXCO fez, né? Então, para quem não sabe, o EXCO, no começo de 2022, nessa ideia de países diferentes, né? Uma colombiana que participa da CBX Holanda, um australiano, né? Para integrar a equipe do EXCO e ajudar nas deliberações e execuções ali do trabalho do EXCO. Então, aqui a gente também votaria se a gente quer que a SEM faça a mesma coisa em relação a jovens aqui no Brasil. Os temas prioritários, Ele deu uma acelerada. né? Então, o encontro definiu essa da SEM, assim, né? Para a CBX Brasil, a partir dos próximos 3 anos. Então, sinodalidade, enfim, essas temáticas que a gente tem elencadas aqui, cada comunidade também vai elencar em que ordem gostaria que... Acho que vou só mostrar aqui. Ontem O finalzinho não a ficou gente legal. publicou no site uma nova notícia, né, trazendo as circulares, 2 novas circulares de orientação, né, para a Assembleia. E eu acho que é importante a gente reforçar essa publicação aqui que a gente fez, porque aqui estão todos os materiais que servem de subsídio e preparação para a Assembleia e principalmente para esse processo de eleição. Explica. Quando interrompeu o slide, as pessoas não viram qual era o último assunto, né? Então, assim, tem uma votação mais direta sobre se a Assembleia se interessa que a nova Assem busque algum jovem para compor, né, a Assem, né, acompanhar os trabalhos da coordenação nacional. E logo em seguida, também tem um outro ponto de votação que diz respeito aos postulados, não era isso? Na ordem? Então, a gente durante o encontro, a gente trabalhou as temáticas prioritárias, né, dos postulados. O encontro propõe uma ordem de priorização, mas as comunidades podem elencar tal como entenderem que é melhor, assim, né? A gente não vai ter condições de trabalhar todas as temáticas nos próximos 3 anos, é por isso que é importante que a gente priorize qual é a temática quais são as temáticas mais importantes. A gente vai pegar aquelas 8 grandes temáticas e cada comunidade vai elencar qual que é a primeira mais importante, segunda, terceira, quarta, como as mais importantes. Mas aí eu passo esses slides, a gente publica esses slides também para vocês poderem. Tá? Eu queria reforçar para vocês, eu gosto de explicar essas coisas, né? Porque a gente sempre retoma no nosso trabalho tudo que foi acontecendo antes do nosso serviço e que estava dando certo, que teve boa avaliação, né? Então, esse processo virtual de votação, de consulta prévia, foi muito bem avaliado ao final, né, na última Assembleia, e uma avaliação da própria comissão eleitoral, do trabalho deles, já trazia essa possibilidade, né, alguns dos meninos da comissão eleitoral já trazia uma nova ideia para o futuro, que era justamente a gente testar essa perspectiva do preferencial, né? Em vez de a gente só dizer que escolhe tal ponto, né? A, B ou C, ou uma pessoa, quando a gente aponta para não significa que a gente está excluindo ou desconsiderando os outros, né? E aí, no voto preferencial, seria também uma maneira da gente conhecer essa sequência para o momento que a gente considera, né? E isso também facilita naquele processo dos escrutínios, porque não alcançava uma determinada maioria, a gente tinha que fazer os processos novamente, e essa parte foi desgastante, virtualmente.
foi bem desgastante. Alexandre sofreu muito para fazer, né, deixar as comunidades sempre animadas para votar mais uma vez, né? Não sei se tem alguém para falar. Pode falar. Então, primeiro eu quero parabenizar a SEM por esse processo todo, né? A gente no encontro falou conversou muito sobre a sinodalidade, né? Eu acho que todo esse processo que vocês provocaram desde o início do ano, seja com relação à indicação, à sugestão para rezar os compromissos, como também os postulados, tem permitido que nós possamos conversar mais nas comunidades e entre nós, e aí recentemente no Encontro Nacional. Eu acho isso muito interessante porque a próxima CEM que vem chega com a possibilidade de construir um planejamento que, de fato, foi discutido amplamente pelas comunidades e pelas pessoas da CVX. Eu acho que isso é uma riqueza enorme, né? É claro que tem muita coisa aí proposta, não é? Mas nos ajuda a sentir a CVX, né? Não somente enquanto base para um planejamento, mas sentir para onde o Espírito está nos levando. Eu acho que isso foi uma grande riqueza desse processo, independente do que virá por aí, né? Eu acho que já foi uma experiência de sinodalidade ímpar. Foi muito bom. Era isso. Obrigado. Eu queria só colocar a fala do Carlinhos, que diz que o método preferencial traz mais o perfil do consenso e não só de maioria, mais próximo do nosso modo de proceder. Carlinhos está aplicando prova para os alunos, não pode ligar o som. Obrigada, Edson. Eu tenho uma dúvida. Em relação a essa opção, esse método preferencial, então ele vai ser empregado tanto para as indicações, para a composição da próxima 100, quanto também para as temáticas prioritárias, né? Isso. Tá, beleza. Tem mais algum campo que a gente vai usar? Porque os outros vão ser sim ou não, né? Aqueles postulados sim ou não, a participação dos jovens na 100 sim ou não. Todos Dani, sempre quando a gente tiver mais do que duas opções, os a assuntos que... gente vai ter a votação para essa Uhum. consulta com base. Ah, beleza. Obrigada. Mais alguém? Eu, Mônica de Fortaleza. Não, eu também queria ressaltar todo esse processo, principalmente no nosso caso, a nossa comunidade, que, por mais que já vem caminhando, mas nos filiamos há pouco tempo, né, esse ano. Então, é importante a gente acompanhar que tudo que, toda essa caminhada, que é exatamente o Espírito que vai nos levando a refletir, a rezar. E eu reforço novamente o, 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 o material de oração que vocês prepararam. Porque a gente, assim, ter um preparo antes, durante e com certeza depois e ao longo, isso é muito válido, né? Isso nos fortalece enquanto comunidade, né? E eu só queria fazer uma pergunta que eu não sei se já perguntaram, mas aí como eu falo, como a minha coordenadora Graciane diz, né? Perguntar não custa nada, né? Se quem vai responder, quem vai votar para a votação são todos nós, da comunidade, ou só os coordenadores ou vice? Se todos os membros da comunidade eles participam dessa votação. Obrigada.
como a consulta é prévia e por etapas, e aí é válida de todo jeito sua pergunta, e ainda mais porque vocês não estiveram, né? É uma comunidade filiada esse ano, para quem não sabe, né? Aqui no Nordeste. E assim, todas as fases de consulta prévia, vocês vão construir em comunidade, né, qual é o indicativo de voto de vocês. No momento do dia 29 de outubro, que é onde realmente se realiza a assembleia em tempo comum, né, para os presentes, a gente precisa de uma pessoa representando a comunidade para validar, ou, né, referendar coisas de consulta que foram postas em consulta prévia, ou para votar assuntos que não foram colocados em consulta prévia, mas que no momento serão votados também. Então, alguém de vocês tem que estar lá, né? De preferência, é bom já deixar alguém de sobreaviso também, por questões de imprevisto. Não está com o horário tão fechadinho, só posso até meio-dia, só posso até, né? Então, deixar isso, e lógico que também, como da última vez, né? A gente transmite por outros recursos, né? Para aquelas pessoas que não estão dentro do Zoom possam também acompanhar. Eu tenho uma pergunta também, que eu trago da minha pré-CVX. As pré-CVX participam desse processo seletivo? Não, né? Pelo nosso estatuto de Brasil, só as comunidades filiadas têm direito a voto, né? O que não impediu de nós colocarmos as pessoas das prés dentro dos nossos grupos de trabalho na semana passada, né? Porque também é interessante que elas participem da caminhada da Cergisvão, é uma maneira de conhecer e também de dar o olhar delas, porque a ideia é que elas permaneçam conosco, então o que vem à frente também vai tocá-las. É só essa confirmação que eu queria. E eu acho que só para ficar bem claro em relação à pergunta da Mônica, né? Eu acho que respondeu ali que de fato todos se envolvem, mas só vem a resposta à consulta é só uma da comunidade. É voto por Todo mundo comunidade. vai responder a essa. Oi, gente, boa noite. Oi, A Aline. minha, né? Eu passei a mão. Boa noite. Nem pude estar com vocês, né, no encontro nacional, mas estou aqui no Zoom, né? Uma forma de estar presente, muito feliz, tá? Eu acho que essa pergunta da Mônica, né, já que ela perguntou, eu faço só um acrescentamento, no sentido de, assim, de não haver unanimidade, né, no caso. Como é que a gente traria uma votação que represente o desejo individual, né? Porque a votação, né, achei bem legal aqui que eu trabalho com isso, trabalho com eleição, e trazer essa questão das preferências, é uma forma muito democrática, assim, né, de ver o voto sendo lançado, né? Não existe aí no sistema eleitoral nacional, mas quem sabe um dia, né? É muito representativo isso, achei bem interessante. Então, acho que a linha do TRE. Não, calma, gente, eu não trabalho diretamente com eleição, não. Mas eu vivo esse sistema muito bom, assim. Tem um movimento, né, que, viu, Carlinhos, não sei responder tudo, não. Sim. Então, saber como é que isso vai representar o desejo da comunidade, né? Que eu entendi que foi essa a tônica da pergunta dela, já que individualmente eu posso ter outras opções e como chegar nesse consenso. Beijão, Carlinhos. Boa noite. Bom, eu acho que a forma mais recomendada de a gente chegar nesse consenso é através da conversação espiritual, né? Se a gente puder reservar uma reunião da comunidade ou até duas, para que a gente possa fazer um processo de conversação espiritual que olhe para todos esses temas, a gente se escute, né, numa primeira rodada, faça uma segunda rodada de ressonâncias, né, de debate, de entendimento melhor daquilo que é a posição de cada um,
é muito provável que a gente consiga, na terceira rodada da conversação, encontrar as convergências, que é isso que a conversação propõe, assim, né? Então, a gente sabe que as comunidades também são diversas, também há diversidade nas comunidades, não necessariamente vocês vão chegar na concordância plena, né, em relação às opções, mas é importante que, como o Carlinhos tem reforçado, né, esse processo de consenso aconteça, né, e ele não vai acontecer se vocês não se escutarem com respeito, né, deixando que o Espírito Santo também sopre, em modo de oração, né. Eu acho que é por aí que a gente vai encontrar essas convergências, primeiro dentro das comunidades locais, e depois respeitando também as convergências que certamente vão acontecer entre as diversas comunidades locais, para que a gente possa ter um resultado consensuado para toda a comunidade nacional. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Maria Luísa, Mas bem Belo boa. Horizonte. A partir do momento que são eleitos postulados, como é que fica o plano de execução nas regionais? Ótimo. A gente não sabe. Na prática, a gente está olhando pela primeira vez para esse processo. É um processo que já aconteceu em algumas regionais, e, na verdade, no Sul já é o quarto ano que a gente faz, o quarto ou quinto ano que a gente roda uma assembleia com base nos postulados, estabelecendo temáticas a partir dos postulados. No DF eles fizeram agora. Então, uma primeira hipótese é a gente pensar que cada regional goste dessa proposta, dessa metodologia e passe a adotar algo semelhante nas suas próximas assembleias regionais. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que as regionais, a partir daquilo que a CVX Brasil estabelecer como prioridades, com os postulados, possam entender como trabalhar essas prioridades nas suas regionais. Então, as duas hipóteses não são excludentes, né? Porque você pode trabalhar as prioridades definidas pela nacional na sua regional, a gente tem até essa expectativa de que isso aconteça, considerando o contexto, considerando o cenário, enfim, as pessoas também. Agora, também existem temas que são próprios apenas da regional, né? Então, a gente estimula, né, que as regionais possam olhar com carinho para essa metodologia e, eventualmente, até adotá-la, né, nesse âmbito, para que possam discutir questões da vida comunitária, da vida de missão específicas ali daquele contexto da regional. Aquilo que hoje a regional DF faz é diferente do que a regional Minas faz. A regional Minas se organiza de uma forma diferente daquela que o Sul se organiza, né? E cada regional tem uma característica. Eu acho que os postulados nos ajudam a reforçar ou a discutir essas características de cada regional, mas também a olhar e conectar com aquilo que a gente está fazendo enquanto nacional. Padre Paulo levantou a mão. Ok, obrigada. Padre Paulo levantou a mãozinha. Quer falar, Padre Paulo? Talvez ele esteja tentando e a gente não está conseguindo escutar. Na verdade, eu acho que está sem som. É, Não aparece o símbolo do microfone. Eu acho o que microfone, né? na configuração dele está desativado. Padre Paulo, quando isso Teria que acontece, sair e talvez seja entrar melhor. novamente para poder ativar o som. É uma opção que o Zoom dá. Logo que entra, ele pergunta se quer ativar o áudio É. do Enquanto isso celular, eu acho. não acontece, eu queria só reforçar dentro das falas de agora que a comissão eleitoral ela já vem trabalhando juntos há algumas semanas, né? E para fazer testes também começa a entrar em contato com representantes das comunidades, em especial seus coordenadores, né? Para poder
fazer algumas avaliações. Isso não impede que, em tempo de assembleia, caso o coordenador não esteja disponível naquela data, que sugira a comissão eleitoral quem é o representante da comunidade que vai estar lá presente conosco, tá? Então, se puder, é interessante avisar previamente, por uma questão de organização, para a gente otimizar tempo. Isso. Quem são as pessoas da comissão eleitoral? Tá. Ah, Rafael, né, representando a SEM, porque também não é uma pessoa candidata, né? Carlinhos, que sempre nos ajuda em todas essas coisas, já era uma pessoa da comissão eleitoral de antes, e Osmar também, né, do DF já estava. Aqui na reunião só está Rafael e Carlinhos acompanhando. Bibinho, tem alguma pergunta? Levantou a mão. Luiz Lázaro. Olá, pode ser Bibinho ou Luiz Lázaro, não tem problema não. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Sim. É só um comentário a respeito da pergunta da Marília sobre votação de pré-comunidade. Eu entendo que para a votação dos postulados, a pré-comunidade pode votar. Na votação dos membros da SEM, ela não pode votar porque o estatuto não permite. Mas no nosso estatuto não tem nada que fale de votação de postulado. Então, acho que seria uma opção para as comunidades participarem, na vez de votar na SEM, né, nos membros da SEM, elas não teriam acesso ao formulário de votação. Mas nos postulados, eu acredito que seria um bom começo para as prédios também começar a entender esse movimento, entender o que está acontecendo. É só um comentário a respeito disso. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque o estatuto não nos permite. Mas isso não impede que dentro das regionais ou comunidades que apadrinham, amadrinham, né, que conduzem, né, que estão junto de prés, também ouçam a esse grupo e levem em consideração no seu discernimento para apontar quais seriam os postulados preferenciais, né, segundo o seu olhar, né? Mas, assim, como é uma questão que tem que vir por decisão de assembleia, a gente tem que seguir o estatuto e se reger pelas comunidades filiadas. Eu gostei dessa ideia do Bibinho, porque como duas delas já estiveram lá no encontro e já lidaram um pouco com esse assunto, né? Eu acho que tem razão, elas vão acabar se inteirando mais das questões que vão ser implementadas, né? Gostei. Obrigada, Bibinho. É super importante, é nosso desejo que as pré-comunidades se envolvam, e por isso que a gente não faz nenhuma. A gente recebe com alegria as pré-comunidades, tanto no encontro quanto na assembleia, assim, é legal que elas possam participar. Agora, como o estatuto nos diz, né, ali no artigo 5º, que são membros da CVX do Brasil as comunidades, as pré-comunidades não podem ser consideradas membros, não podem votar, né? Então, independente do assunto, isso, é, participam da Assembleia como votantes apenas as comunidades, independente daquilo que a gente precisa votar. Só para colocar o recado de Carlinhos, ele informa que faltam 4 comunidades dizerem qual é o seu delegado ou delegada de comunidade. A Santo Inácio de Loyola do Nordeste, mas aí já responderam a ele. Mãe Maria da Esperança, Aprendizes do Coração de Jesus de São Marcos. Se alguém Padre tiver Paulo já pergunta. levantou a mão 2 vezes. É que ele não está Deixa eu ver conseguindo se falar, ele... né? Padre Paulo, se quiser testar teu som e começar a falar, a gente te escuta. Eu nem vejo mais o Padre Paulo. Eu acho que ele tentou sair de volta e entrar.
É, acho que ele saiu novamente. A questão não é aqui, não sou eu que estou desligando o microfone dele, é ele que já entra sem microfone, sem configurar o microfone. Bem, vamos seguindo e na fé que uma hora ele chega para falar para nós. Mais Mas alguém tem questões? Tudo bem? Todos entenderam como é que vai funcionar, então, o processo de consultas e depois como é que vai funcionar a assembleia, né? Tentem ser aptos e aptas a conversar sobre isso com as pessoas dos seus grupos que não estiveram aqui. Eu, Cadê onde liga a mãozinha? fala. É a mãe, Rafa. Eu me perdi aqui. É, eu tive um pequeno acidente aqui, mas está tudo bem. Eu só me perdi. Se tiver. Ah, na verdade não vai ter, já recordei. Se tivesse algum tipo de empate durante a Assembleia, mas acho que vocês já Não falaram, vamos. como vai ser preferencial, é muito pouco provável que isso aconteça. Então, respondida. O preferencial nos ajuda nisso, né? Perfeito, Também. perfeito. Também. Eu estava mandando mensagem para o Paulo, e ele respondeu que agradece, mas ele preferiu sair, foi porque ele está com sono e o sono já pegou. Boa noite para Certo. todo mundo. obrigado, Lu. Obrigada, queridos. Acho que a gente vem experimentando e vivenciando um tempo muito bom, né? Desde antes que vocês já vinham preparando, mas foi foi adorável 25 de março, né? Chegar essa carta com todo esse convite, esse tempo que a gente pôde celebrar junto e rezar junto, todo esse preparação dos compromissos e esse compromisso que nos leva a ser mais, né? E como comunidade e serviço na missão. Muito obrigada, Sem, e a todos os coordenadores, todo mundo que participou aí para que esse período fosse bom. E vai ser, né? A gente vai ter aí até dia 29 muita coisa para conversar, 29 de outubro. Vai ser sim. Eu Bom, queria lá, reforçar uma coisa assim que a gente em- traz para vocês algumas coisas que parecem novidades, mas não necessariamente são novidades ao nosso olhar, porque a gente está dentro da Nacional recolhendo experiências de regionais, ideias de regionais e ideias que já eram colocadas pela SEM anterior, né, que teve um bom tempo e um bom trabalho, né, para dar a oportunidade da gente fazer o que a gente faz hoje, né? Então, a gente louva sempre esse serviço da coordenação anterior, né? E assim, e que nós estamos sempre com o maior cuidado para entender, né, os limites que o nosso estatuto nos coloca, né? E então, quando a gente faz alguma proposta, ela não está distante nem do que permite o nosso estatuto, nem está distante, que é o principal, do que permite o nosso carisma e as nossas normas, né, gerais de CVX para o momento. E aí eu queria agora que vocês ligassem as câmeras para eu ver se eu registro, que eu não fiz isso antes, por e favor. antes da gente se despedir, queria passar para a nossa decana da SEM, né, a Marlene, né, poder nos iluminar aí com uma bênção final. Liga as câmeras. Flávia, Por aí, Denise. bem na hora que eu chamei, ela desapareceu.
Ela foi ligar a câmera e desligou a... Ah, não, tá aí Pode ainda. ser. Na foto eu quero ver carinha de todo Cadê a mundo. Marlene? Marlene, liga a câmera, Câmera, Marlene. O último anda câmera, mesmo. Carlinhos também. Tá faltando gente aí, tá faltando gente. Tentando aqui fazer os prints da vida. E Thair, na falta da Marlene, Pessoas. Oi. E você tá aí podia o nos dar decano, benção, né? então. Marlene está Li- presente. A Marlene Ligou a chegou, câmera? velho. Ligou o Agora sim, microfone? agora sim. Vai lá. Agora Ligou sim. tudo. Ligou tudo, câmera e microfone, né? Eu te chamei, daí Então, você fugiu. Foi. não, não. Na ausência do Padre Paulo, que provavelmente nós pediríamos a ele para fazer esse momento final, né? Com certeza, como o Rafael, a Elma e a Ana, a gente só tem a agradecer a cada comunidade, né? Toda essa parceria conosco ao longo de tudo isso, ao longo de todo esse tempo. E esse é o nosso último momento juntos antes de todo esse trabalho de consulta. Então, pedir realmente mais uma vez que o Espírito Santo inspire cada coordenador, cada representante de comunidade na hora de colocar a sua opinião, né, na hora de enviar a sua opinião, a opinião do seu grupo, para que realmente aconteça o melhor, aconteça a vontade de Deus e que tudo seja feito para a maior glória de Deus, né? Então, como do mesmo jeito que Santo Inácio nem entregava tudo nas mãos de Maria para que ela levasse ao seu filho Jesus e ela e Jesus levassem ao Pai, vamos entregar todo esse nosso processo, tudo aquilo que vai acontecer, né, conosco, né, com a CVX ao longo das próximas semanas, que seja tudo de acordo com a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos e Amém. continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço demais a presença de todas e todos, né? Confiando de que serão multiplicadores, né? Das informações passadas aqui. Todos os arquivos, né? Mais uma vez, estão lá na notícia do site. Todos os materiais que são importantes para a gente estudar enquanto comunidade e guiar nossos votos, né, nas consultas prévias e também no dia da Assembleia estão lá. E a gente, como vocês sabem, continuamos, né, à disposição para dúvidas, para considerações, para tudo na vida, né? E assim, muito obrigada. Vou botar a Só uma foto lá coisinha no que outro grupo, né? ficou, que não deu tempo de colocar na questão Diga. das propostas orçamentárias. A gente teria uma forma de ver isso também depois, alguma. Tem um Ou arquivo já. não é, a gente vai pelo arquivo, nem conversa na comunidade. Isso, já tem um Ok? arquivo. É só para ficar registrado. Que, na verdade, é um compilado, assim, todas as reuniões que tinham com o conselho, todas elas eram noticiadas e o arquivo, Uhum. resultado estava lá. E agora a Lá gente naquela vai, Excel. Naquela reúne tudo, tá em PDF, eu acho também, né? Reúne tudo para trazer para consulta. Ok, obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês precisarem que a gente vá, né, explique melhor, chamem a gente, tá? Não, ficou muito bom, foi muito bem explicado, muito bem divulgado, tem documento de todo jeito. Está ótimo. Que bom.
Muito bom. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Muito Boa Boa obrigado noite, pela Rafael. E paciência. você estava Valeu. se penitenciando aí, não tem nada a ver, não, viu, meu filho? Você tem todo esforço e tem todo o nosso Rafael é entendimento, tá? perfeccionista e tá aí. Aí Ele quando o disse que se negócio não dá sentiu certo, ele fica constrangido, achando sentiu que tá, decepcionado com ele, nada vê se certo. pode. Não, com a internet, com a internet. É questão jovem, a juventude é assim mesmo, a gente compreende. Tchau, gente. Boa noite. Grande Boa noite, abraço para todo Boa mundo. Fiquei noite. feliz Boa demais. noite, pessoal. Eu Tchau, vi a gente querido. passar. E já Boa noite, Foto, gente. Elma. Compartilhe materialzinho Tchau. da Eu vi de semana. passagem Arquigênia Boa noite lá, para olha todo quantos anos, mundo. meu Deus do Tchau, boa céu. noite. tchau. Boa noite, boa Boa noite, noite, gente. Tão Thaís. estranho ver todo mundo agora na telinha, Não depois que estiver é, pessoalmente. Pois não é, pois é, é. sem abraço. Gente, É A Salete verdade. nem apronta É. na telinha, ela fica Pois bem Não é. é, quietinha. não é. Pois é, super comportada. Viu? Ai, ai, ai. Tchau, Muito gente. obrigado. Eu estou muito feliz de ver tanta gente linda, viu? E a Vamos gente ver feliz em mais te ver, vezes. Thaís. Vamos ver Não mais é? vezes. Tem que Só a fazer primeira mais, tem que reunião. fazer mais. Vou inventar mais uma para semana que vem? Umas datas aqui. Parece que Tchau. Ok, Até muito mais. obrigado por Tchau, tudo. tchau. Beijos. E continue rezando para nós que está dando certo, tá? Gente, bem, Ah, com certeza. Margarete, certeza. Tade. Beijo, boa noite, Tchau. Um querido. beijo grande Bom para vocês descanso. todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom Abraço para descanso. todos. Boa Bom noite, final de boa semana. noite. Sextou. 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 Comecemos. Canta aí, Lua. Oi? É. tchau, Ainda gente. tô Boa na noite. ressaca do Ainda encontro. pensando Boa na noite. Bahia, lá em Salvador, viu? Pois então, Bem-vindo eu a não Salvador. pude ir, Próxima coisa. ideia. Tair, você fez falta. Tair. Não, falta não fez, não. Eu senti falta, né? Senti falta, mas não tinha como. Acontece. Beijos. Na Tchau, próxima você vem, Thaís. amor. É lógico, já tô preparando já. Daqui a Muito 3 bem, anos. muito obrigado. Fiquei muito feliz com Tchau, vocês. Elma. Tchau, finais. Tchau, tchau. Até mais. Vou desligar, tá? Viu? Grande abraço, viu, Elma? Beijos. Tchau. Tchau, Salete.